Olá, abençoado, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Eu recebo que tudo te vá bem, que nada tem te faltado, que os anjos têm te guardado e protegido. E declaro sobre a sua vida muita saúde na mente e também no seu corpo físico, para a glória de Deus. Oro para que a palavra que nós vamos ministrar nessa manhã ela possa abrir os olhos do seu entendimento para a glória de Deus e que o Espírito Santo da verdade te conceda o crer nele e também o padecer por ele, como está escrito, para a glória de Deus. Amém, abençoado? Eu sempre gosto de falar, na hora que eu estou abrindo aqui essa ministração, que eu e você somos irmãos, amém? Independente de onde você esteja, você sendo uma ovelha do Senhor. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. E nós não precisamos andar em divisão e em contenda, né? Conforme está escrito lá em Efésios 6, no versículo 12, né? Nós não vamos verificar, vamos ler, né? Vamos ler aqui o que está escrito aqui na parte A, para a glória de Deus. Efésios 6. O que está escrito? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém, abençoado? Eu não luto contra você, você não luta contra mim. Eu creio como está escrito, ministro como está escrito, e também oro ao Senhor para que te seja revelado a palavra dele como está escrito, e isso é para a glória dele. Amém? Não sou melhor do que você, não entendo mais do que você. Eu leio e creio como está escrito para a glória de Deus, conforme o Espírito Santo nos vai concedendo. Amém? Então eu sugiro a você que pega a sua Bíblia, pega o papel, amém? Glória a Deus, o papel, pega o papel também para você anotar, uma caneta para você riscar, para que não fique só nas minhas palavras, amém? Então, tudo que eu vou falar para você nesse dia, abençoado, é que quando nós estávamos, os olhos nossos ainda não tinham sido iluminados, né? O véu ainda não tinha sido retirado. Nós fizemos, né? Nós praticamos algumas coisas. Depois que nos foi revelado a graça de Deus em Cristo, eu sempre falo isso, abençoado, que a graça nós aprendemos, o nosso ministério é o Ministério MGA, Ministério Graça e Apostolado. Sugiro a você e peço a você, visite o nosso site, abençoado, www.graca, né, porque não tem um cedilha, gracaiapostolado.com. E também ouça a nossa rádio, Rádio MGA Online. Para a glória de Deus, eu creio que você será grandemente edificado visitando o nosso site graçaiapostolado.com, né? www.gracaiapostolado.com, e também baixe o aplicativo de nossa rádio, que é Rádio MGA Online. Eu creio que você vai receber lá grandes revelações da parte de Deus. Nosso ministério fica em São Paulo, na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. E aqui em Brasília, nós congregamos ali no Recanto das Emas, quadra 301, conjunto 5, casa 10, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, para a glória de Deus. Amém? Então, como eu estava falando, abençoado, nós fizemos muitas coisas, né? E para começar, uma das primeiras coisas, quando a gente chegou lá naquele tempo, né? Naquele ministério, e você também, eu creio, uma das primeiras coisas é que você teria que, ou é feito um apelo, né, para aceitar Jesus. Amém? Não é assim quando você chega e é te pedido, ó, quem quer aceitar Jesus, ou nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, né? E você aceita Jesus. Então, naquele tempo também, o que eu quero deixar claro para você, tudo que eu vou falar aqui, eu também fiz. Mas depois que os olhos foram iluminados, que a palavra de Deus, o Espírito Santo da verdade,
nos revelou a graça, e no meu caso foi através do ministério MGA, Graça e Apostolado. É importante que você, para receber a revelação dessa graça de Deus em Cristo, abençoado, é importante que você esteja debaixo do apostolado para a glória de Deus. Amém? Por isso é que eu friso isso muito, porque eu e você, nós temos que entender isso. Somos irmãos, eu não tenho que falar de você, você não tem que falar de mim. Nós não vamos entrar em divisão, nós não vamos repartir o corpo de Cristo. Eu creio como está escrito, glória a Deus por isso. Você crê como está escrito, glória a Deus por isso. Se você não crê como está escrito, glória a Deus pela sua vida. Não fique preocupado, não fique chateado, não fique nervoso, não ande em contenda, não ande em divisão, porque o Espírito Santo de Deus, no tempo dele, na hora dele, se for da vontade dele, tudo é ele, te será revelado também. Amém? Mas então, como nós estávamos falando, nós recebemos Jesus, né? E naquele tempo também eu recebi Jesus. Mas depois que a palavra foi revelada, olha só o que está escrito lá em João 15,16. Vamos ler? João 15,16. João 15, versículo 16. O que está escrito? Já, olha só aqui, para a glória de Deus. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, quem te aceitou? Não foi você que aceitou Jesus, ele já tinha aceito você, só que você não sabia. E como você não sabia, você acabou, não tinha te sido revelado, os olhos do seu entendimento não foi revelado, você aceitou naquele tempo. Então, hoje, para a glória de Deus, quando você lê as Escrituras com os olhos iluminados, você percebe que você já foi aceito. Amém, abençoado? E isso é para a glória dele, pelo amor dele, pelo favor dele. Amém? Não é maravilhoso saber isso, abençoado? Então você foi aceito. Olha só o que lá em Mateus, você pode ler lá depois, lá em Mateus 10, no versículo 32, é aquele que me confessar. Não é aceitar, é confessar. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Confessar aí onde você está, em qualquer lugar onde você for. Confessar o Senhor. Lá em Romanos 10, no versículo 9, também fala que você tem que confessar o Senhor e não aceitar, porque ele já te aceitou, você já é aceito por ele. Amém, amém. Não é maravilhoso saber isso? Não é motivo de você se regozijar, pular, dançar, adorar o Senhor. Você foi aceito para a glória dele. Amém, abençoado. Creia como está escrito, para a glória de Deus. Amém? Abba, Pai, glória a Deus. E depois que você aceita Jesus, você tem que batizar, não é assim? Eu também me batizei naquele tempo, como eu disse. Mas quando você vai ver as Escrituras, o que está escrito, né? Vamos ler Mateus 3. Vamos pegar aqui Mateus 3. Mateus 3. Mateus 3. Versículo 11. Olha só. Aqui João Batista estava ali naquele rio, né? Batizando. E falou o quê? Eu vos batizo com água. Então era João Batista que batizava com água. Amém? Era ele. Para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo.
Aqui você sabe que ele já está falando de Jesus. Olha, eu sou poderoso, mas vem um que é mais poderoso do que eu, que não vai te batizar com água não, tá? Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, para a glória de Deus. Amém, abençoado? Então, o que está escrito é uma coisa, e eu, naquele tempo, assim como você, eu penso, creio, você também foi batizado. Não é assim? Mas o que está escrito? Era João Batista que batizava com água. E não para nós nesse tempo. Amém? O que é para nós hoje nesse tempo? Jesus não veio, morreu na cruz, ressuscitou. Então, olha só o que aconteceu. Vamos ver lá em Gálatas 3, no versículo 27, que aqui o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, né? Você sabe que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Amém, abençoado? Lá em Atos 9, lembra lá quando Jesus apareceu para ele? E teve apareceu aquela grande luz, e o Senhor falou com ele assim, naquela época não era Paulo, era Saulo, né? Ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você lembra disso, abençoado? Aí apareceu aquele clarão e todos ouviram aquela voz, e quem és tu, Senhor? Aí ele falou, eu sou Jesus, a quem tu percebes. Lembra? Depois você pode ler lá para você ver. Então, ali, quando você vai, nessa história lá que você vai ver, depois ele é encaminhado para um determinado lugar e o Senhor aparece para um profeta, ó, vai lá, põe a mão sobre ele, ele está lá com alguns dias lá que não come e tal. E aí ele falou, ó, esse aí é aquele que está vindo aí com as cartas para matar, para encerrar, para prender os cristãos. Vá lá, ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu, aí já é o Jesus Cristo ressuscitado, o meu. Então o evangelho que nós ministramos não é evangelho segundo a carne, mas segundo a Cristo já, é pelo Espírito Santo. Por isso que nós ministramos, MGA, Ministério Graça e Apostolado, ministra como está escrito, do jeito que está escrito, para a glória de Deus. Amém, abençoado? Vá lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu evangelho aos gentios, e assim, depois você lê lá que você será grandemente edificado e você vai ver que você precisa estar debaixo de um apostolado para entender e receber essa graça de Deus em Cristo, sem nenhuma condenação. Na graça de Deus em Cristo, abençoado, não tem condenação, amém? Tem exortação, porque o que está escrito, abençoado? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Tudo que você estiver plantando, abençoado, seja de bom ou de ruim, você vai colher na proporção que você estiver plantando. E isso é para a glória de Deus, porque de Deus não se zomba. A graça não é um sinônimo, não é uma autorização para você andar em libertinagem, tá? Não pensa que você estando em graça, você vai fazer alguma coisa e não vai colher, porque você vai. É importante ficar claro isso, porque senão pode pensar, eu já sou salvo, então eu vou fazer e aprontar. Vai. Você vai colher, querido. Não tem como não colher, porque de Deus não se zomba. Amém? Então, glória a Deus. Vamos ler lá o que está escrito lá, então, em Gálatas 3, 27. Amém? Nós estamos falando aqui do batismo, amém? Glória a Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, fostes revestidos. Então, você não foi batizado, você não é salvo porque você se batizou nas águas ou porque você aceitou Jesus. Você é salvo porque ele quis te salvar. Efésios 2:8. Pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Então você crê que é salvo e você é salvo. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, ponto. Creio do jeito que está escrito, como está escrito, sem interpretar, do jeito que está lá. Eu sou salvo pela graça, ele quis me salvar e salvou. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. O que está escrito lá em Romanos 6? Vamos voltar só um pouquinho aqui, para a gente ver o que está escrito lá em Romanos 6, para a glória de Deus. Romanos 6, olha só o que está escrito aqui no versículo 3 e 4. Abba, Pai. Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos, não seremos, fomos
batizados, olha só, abençoado, em Cristo, fomos batizados na sua morte, batizados em Cristo, não na água. Como é que é o simbolismo do batismo? Não é assim? É você deita, né, ali naquelas águas naquele tempo, morre aquela velha criatura e ressuscita um novo homem, não é assim? Não é um simbolismo assim? Então Jesus não morreu e não ressuscitou? Então, nesse momento você foi batizado nele. Simples assim. É crer do jeito que está escrito. Você precisa estar debaixo do apostolado para entender essas coisas. E eu repito, se você crê assim, abençoado, glória a Deus pela sua vida. Se você não crê assim, do jeito que está escrito, eu não estou interpretando, eu só estou lendo. Glória a Deus pela sua vida também. Eu e você não vai cair nessa, vamos dizer assim, como diz no interior, né? Nessa esparrela de dividir o corpo de Cristo, eu falando de você, você de mim. Abençoado, é do jeito que está escrito. Amém? Eu te amo em Cristo, você é meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Amém? E depois disso, que você aceitou, que você batizou e eu também, tem o jejum, não é assim? Mas vamos ver o que está escrito lá em Mateus. Mateus 9, vamos ver o que está escrito em Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9, versículo 14. Olha só. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntou para Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus. Jesus é maravilhoso, né, abençoado? Podem acaso estar tristes, aqui no caso, podem jejuar, os candidatos para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Naqueles tempos. Então, aquele dia que eles ficaram tristes, jejuar é o que Jesus está falando. Hoje eu te pergunto, aonde está ele hoje? Amém, abençoado? Não habita em tu? Colossenses 1, 27. Amém? Habitação dele. Habita em vós. Amém, abençoado? Ele está vivo para a glória de Deus. Então, para que jejuar? Amém? Não é necessário. É desnecessário o jejum. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. E ainda tem uma coisa, né? A gente aceita, batiza, jejua e tem que subir o monte para ficar mais próximo de Deus ou buscar o Espírito Santo, né? É um só Deus. Amém, abençoado? Em 3 manifestações diferentes. Na criação, no princípio, Deus criou o céu e a terra, lá em Gênesis, né? Na salvação, que Jesus, quando nasceu ali da Maria, você já sabe, lá em Mateus 1, 18, né? Que veio para salvar. E o Espírito Santo, hoje, depois que ele morreu, ressuscitou, habita em nós. Para a glória de Deus, você é a habitação dele. Então não tem como você ficar mais perto de alguém que está dentro de você e de mim. Amém? Não é maravilhoso saber isso, abençoado? Ele habita em nós, para a glória de Deus. Amém? O que está escrito lá em 1 Coríntios? Vamos ler. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. É 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Você habita, ele habita em você. Precisa ficar mais perto, ele já está aí. Você pode acessá-lo, falar a hora que você quiser, quando você quiser.
24 horas por dia, 7 dias por semana, para a glória dele. Amém? Já está dentro de você. Abençoado, você é muito mais do que o que você pensa que é. Agora, não pensa que você não tem um inimigo. Você tem um inimigo, que é a sua carne. Jesus falou que ela para nada se aproveita. Se você quiser conhecer ela, você vai lá em Gálatas 5,19, que você vai ver o que tem na sua, na minha e em toda a carne do ser humano na face da terra. Vai lá. Gálatas 5,19. Conheça a sua carne. A minha carne, a carne de todo ser vivente na terra aí. Todo ser humano. Na carne de todos tem tudo aquilo que está lá. As obras da carne. Então veja lá o que ela consegue fazer. Amém, abençoado? Para você não pensar que você pode sair fazendo tudo por aí que você não vai colher. Tudo que você plantar, você colhe. É por isso que na graça de Deus em Cristo não tem nenhuma condenação. Tem exortação. Para que você não pense que a graça é um cheque assinado para você andar em libertinagem. Não é assim não, hein? Para com isso. Amém? Tudo que você plantar, você vai colher. Amém, abençoado? Glória a Deus pela sua vida. E depois de tudo isso tem a ceia, né? Que você precisa ceiar. Lá em Mateus